Boa tarde. O Trilhas da Democracia de hoje, dia 24 de agosto, dia em que se lembra o aniversário de morte do suicídio de Getúlio Vargas. Essa é a efeméride do dia, Normando. O Trilhas da Democracia dialoga sobre os 35 anos de existência do Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei 8.069, de 13 de julho de 1990, com 3 convidados. 2 já participaram do Trilhas da Democracia em outras ocasiões, a professora Valéria Nepomuceno, assistente social, professora do Departamento de Serviço Social da Universidade Federal de Pernambuco. Tudo bem, Valéria? É um prazer mais uma vez recebê-la no Trilhas. Seja muito bem-vinda. Tudo bem. Prazer também estar aqui com você. Fernando Silva, que é mestre em Educação, Cultura e Identidades pela Universidade Federal Rural de Pernambuco e pela Fundage, ex-presidente do CONANDA no biênio 2005-2006. Tudo bem, Fernando? Como vai? Tá tudo bem, Odair, um prazer estar com vocês aqui hoje. Obrigado pelo convite para a gente poder dialogar sobre o que é que nós temos que comemorar nesses 35 anos do Estatuto. E Ana Luísa Castro, pela primeira vez no Trilhas da Democracia, psicóloga, secretária nacional de articulação do Fórum de Defesa da Criança e do Adolescente. Seja muito bem-vinda, Ana Luísa. É um prazer recebê-la. Fique inteiramente à vontade nesse espaço de diálogo pelas causas democráticas e dos direitos humanos. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Olá a todas as pessoas. E, como de hábito, o companheiro, camarada Normando Rodrigues, assessor jurídico do Movimento Sindical Cultista. Tudo bem, Normando? Está fechado. Verdade, perdão. Tudo bem, Marco? É um prazer receber nossos 3 convidados e celebrar, mais importante do que o suicídio de Vargas, é celebrar o ECA, né, o Estatuto da Criança e Adolescente, tão atacado, tão vilipendiado, né, passando por bocas fascistas, né, nos últimos anos. Bom, percebe-se que Normando não tem muita simpatia pelo líder trabalhista, a grande liderança trabalhista que precedeu a liderança de Lula. Mas brincadeiras à parte, eu queria fazer uma primeira pergunta a vocês 3, uma única pergunta a vocês 3, que é uma pergunta ampla e vocês sintam-se, obviamente, inteiramente à vontade para respondê-la. Passados 35 anos, né, da entrada em vigor do Estatuto, ele conseguiu superar no plano legal, institucional e no plano prático, social, aqueles 2 códigos anteriores, o Código de 1927, principalmente o Código de Menores, de 1979, e em que medida aquelas principais instituições, né, que se identificam com o Código de Menores, por um lado, e com o Estatuto da Criança e do Adolescente, do outro lado, eu estou fazendo referência aqui, a FUNABEM e a FEBEM, nos vários estados da federação, e, de outro lado, a FUNASE, que substituiu as FEBEMs, né? Essa mudança conseguiu superar todo o histórico de violência psicológica, física, que eram cometidas foram cometidas historicamente dentro da FEBEM. Valéria, por favor. Bom, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele supera assim, os 2 códigos, tanto de 27 quanto de 79. Supera enquanto marco legal, né, que se diferencia bastante. A gente está falando de uma outra legislação, né, muito mais avançada, articulada com a Convenção de 89, com a nossa Constituição Federal. Então, ela é
o oposto dos códigos de menores, que tinha ali um recorte de classe muito forte, né? Eram as crianças, eram os menores, né? Não eram nem crianças e adolescentes, não eram sujeitos de direitos. Quer dizer, uma virada de paradigma muito significativa com relação, se comparada aos códigos. Agora, em termos do que é que a gente mudou, além do marco legal, com relação às unidades de internamento, né? Antes nós tínhamos as FEBEMs, né? O último modelo dos códigos eram as FEBEMs dos estados. Em Pernambuco, a gente tem FUNASE, mas em outro estado tem outras nomenclaturas, né? Essas unidades de atendimento aos adolescentes envolvidos aí no ato infracional. Isso a gente não mudou nada. Isso, nos meus estudos, na minha vivência aqui no estado de Pernambuco, principalmente, nós continuamos com aqui ou acolá alguma maquiagem no sistema, mas a gente continua, pelo menos em Pernambuco, e eu sei que isso é igual no Brasil todo, com torturas, extermínio, mortes desses adolescentes nas unidades de internamento. Nós continuamos com a visão de unidade de repressão, um local de correção, de repressão, e não a unidade socioeducativa, onde a educação deveria ser o central, né? Sem proposta pedagógica muito claras, com profissionais nem todos qualificados, com a elevação, por exemplo, aqui em Pernambuco, um fato curioso, a gente aumentou o recurso para essa área, né? O governo agora, a gente está com mais recurso para a área, mas mais recurso para quê? A maioria do recurso está indo para a contratação de agentes, né? Aqueles que dentro das unidades são os que cumprem aquele papel repressor. Então, em termos de mentalidade, em termos de cultura, em termos da política que é executada, se é que a gente pode chamar isso de uma política, né? A gente não mudou nada. Essa é uma das áreas assim que o Estatuto não conseguiu fazer a transformação, né, necessária, muito necessária, urgente, há muitos anos, né? Chega a ser até um pouco cansativo o discurso, né? Porque parece que a gente está falando daquele contexto, né? Se a gente pegar as manchetes de 70, dos anos 20, 30, né? A situação um pouco parecida, né? Ana Luísa, por favor. Então, eu quero concordar plenamente com a Valéria, né? Dizer que eu sou uma pessoa antiga, eu sou aposentada do Juizado da Infância aqui de Porto Alegre e eu trabalhei no tempo do Código de Menores, né? Na época em que os adolescentes e as crianças eram recolhidos, essa era a expressão, na rua, por atitude suspeita, né? Em que ficavam na mesma instituição ad eterno, com crianças abandonadas, os que tinham roubado uma fruta e os que tinham cometido um delito mais grave, né? Sem falar da destruição, que na época se chamava poder, pato poder, né? Pela pobreza, pela simples pobreza. Então, é evidente que o ECA traz avanços, né? Mas não é pouco significativa que ontem, o Senado aprovou o PL 14.773 de 2025, aumentando para 6 anos o tempo máximo de internação para os adolescentes em privação de liberdade. Então, eu diria que o título aí do nosso programa, né, o que a gente tem a comemorar, a gente tem coisas a comemorar, mas nós estamos sempre em alerta, existem inúmeros PDLs em tramitação que querem armar os agentes educativos, que quer criar a carreira de agente no sentido de prisão, né? E queria concordar muito assim com a Valéria, né? A gente sabe que paz nas unidades de internação
e nós temos uma suposta paz, ela acontece por duas razões: o uso abusivo de medicação e maus tratos. Não tem segredo para isso. Sobre raríssimas exceções, a gente pode falar de unidades nesse país de socioeducação, né? Teve uma inspeção há pouco tempo, acho que mês passado, no Rio Grande do Norte, que viu horrores, né? Cela forte, os meninos machucados. Então, realmente, assim, dá um cansaço, né? A gente está falando isso, como diz a Valéria, há muito tempo. Porque eu acho que o menorismo vive nessa sociedade, sabe? Do menor, aquele com menos direitos, né? E isso, infelizmente, a gente não pode dizer que avançou, né? E aquela falácia, né, de que os adolescentes são os maiores cometedores de violência nesse país, eles são as maiores vítimas de violência nesse país, né? E é sempre bom lembrar que no último censo aí do SINASE, nós temos cerca de 12 mil adolescentes privados de liberdade, né? Aí entrando a internação definitiva, a internação provisória, semi-liberdade. Eu acho isso um absurdo. Acho um absurdo em comparação às medidas em meio aberto, né? Então, eu não sou muito, digamos assim, muito feliz, né? Acho que um pouco pessimista. E assim, ó, eu resolvi imprimir aqui todos os PDLs que estão em tramitação, são uns 15 que tiram a autonomia do Conanda, que atacam, né, todas as resoluções, que avançam no sentido da proteção, que avançam no sentido de combater o abuso, a violência sexual. Acho que eu falei demais, desculpe. Fernando, por favor. Eu acho que Valéria tocou nesse ponto aqui, eu acho que é importante, e a companheira também tocou na questão do menorismo. Eu acho que a gente tem que considerar o seguinte: a gente teve mais tempo de Código de Menores, pegando de 27, somando ao de 79, até o advento do Estatuto, do que uma doutrina da proteção integral. Então, o menorismo faz parte, né? E os projetos que propõem a redução da maioridade penal é uma tônica ao longo desses 35 anos, né? Os projetos são apresentados a cada ano, eles são reapresentados. Então, eu entendo que esses 35 anos, eles têm uma marca que é das ameaças constantes, dentro e fora do Congresso. Não é só dentro do Congresso Nacional, é fora. O menorismo também está fora. O ex-presidente Bolsonaro, ele teve frases emblemáticas que simbolizam esse período recente da extrema-direita no Brasil. E aqui vocês vão lembrar da frase que o estatuto devia ser rasgado e jogado na latrina, a defesa do trabalho infantil e o que ele disse para uma menina venezuelana que pintou um clima. Então, o estatuto ele é ameaçado, né, por esse menorismo presente, por essa visão da extrema-direita sobre os direitos humanos de um modo geral, os direitos das infâncias, das adolescências em especial. Mas, apesar desses ataques, o que eu observo, e a minha análise que eu faço do Estatuto, é que a lógica dele permanece enquanto legislação a mesma, né? Então, acho que a gente precisa, pegando um pouco o mote da o que comemorar, apesar dos ataques, o Estatuto ele permanece como legislação sem alterações que tirem sua lógica. Então, acho que isso precisa ser celebrado. E a gente pode destacar, inclusive, algumas mudanças. Foram mais de 30 leis que mudaram o Estatuto ao longo dessas 3 décadas e meia. A coincidência do processo de escolha do Conselho Tutelar, uma visão mais ampliada da diversidade das crianças e dos adolescentes. Então, acho que isso é preciso a gente celebrar a manutenção, mas também estar muito atento às constantes ameaças. Então, acho que isso é o primeiro ponto. O segundo, do ponto de vista prático, se a gente pegar os indicadores de um modo geral, na educação, na saúde, a mortalidade infantil, por exemplo, os indicadores melhoraram. Eu acho que isso se deve à Constituição, se deve ao Estatuto, e se deve a um conjunto de políticas
que foram sendo desenvolvidas e implementadas, sobretudo nos governos democráticos. Então, acho que esse é um ponto que é importante ser destacado. E um terceiro elemento, que eu acho que é fruto desse período, é a elaboração de diversos planos que foram aprovados pelo CONANDA, como o Plano de Enfrentamento à Violência Sexual, Convivência Familiar e Comunitária, Trabalho Infantil, Primeira Infância, Plano Socioeducativo. Alguns deles estão sendo revistos. Então, acho que são decorrentes desse processo dos 35 anos do Estatuto. Mas a gente precisa, e eu tenho insistido nisso, um olhar, e esse é um desafio importante, um olhar estratégico para a questão orçamentária. O IPEA lançou uma publicação que demonstrou que, em 2019, o governo federal pagou, dos juros da dívida, 285 bilhões de reais. Isso significa 3 vezes mais do que foi investido nas políticas destinadas à criança e adolescente. Então, em 2019, o governo federal investiu 90 bilhões nas políticas para criança e adolescente, ao passo que o pagamento dos juros da dívida foram 285 bilhões de reais. Então, aqui mostra qual é a prioridade da execução orçamentária do governo federal. Isso, do ponto de vista prático, e aí eu concluo, significa que nesse período analisado, de 2016 a 2019, foram investidos por dia menos de R$5 em cada criança e adolescente. Então, acho que é preciso comemorar, mas permanecer alerta com as constantes ameaças, não só dentro do Congresso, né, mas também na sociedade e em diversos outros setores. E a gente ter a possibilidade de pensar para frente como a gente vai invertendo as prioridades, colocando cada vez mais os direitos humanos, em especial os direitos humanos de crianças e adolescentes e de suas famílias, no orçamento público, seja do governo federal, dos governos estaduais e dos governos municipais, e que esse orçamento ele seja cada vez maior para a efetivação dos direitos, e inclusive para fazer com que o sistema socioeducativo, e aí eu estou falando não só das medidas de privação de liberdade, mas também da prestação de serviço à comunidade, da liberdade assistida, possam ter um volume de recursos mais efetivo, garantindo não só concurso público para a execução dessas medidas, mas um processo de qualificação permanente, elaboração de projetos pedagógicos consistentes, como destacou Valéria, na perspectiva dos direitos humanos. Então, são 35 anos que a gente está nessa luta constante e cotidiana de lutar contra as ameaças e fazer com que os direitos sejam cada vez mais consagrados nas vidas de crianças e adolescentes. Normando, por favor. Eu vou pegar uma palavra que o Fernando usou, que é ameaça, né, para tentar sistematizar uma visão crítica a respeito do ECA. No direito, né, aprendi com o professor Márcio Túlio Viana, mas é uma figura muito usada já há mais de 100 anos. A gente costuma dividir a luta para pôr o direito e a luta pelo direito posto. Não tem dúvida, não pode haver dúvida nenhuma de que pôr o ECA, colocar o ECA, construir e torná-lo lei, é um avanço civilizatório inequívoco e um avanço bastante significativo para a realidade institucional pretérita, de onde viemos. Agora, para tirar o ECA do papel e colocar na realidade é a luta pelo direito posto. E nessa luta, né, a ameaça que a gente tem, ela muda de figura a partir de 2016. Muda significativamente. Porque quem protagonizava essa luta contra o ECA era, sobretudo, o conservadorismo da sociedade. Então, sim, sempre teve o movimento pela minoração da idade mínima para responsabilidade criminal. Felizmente, depende de PEC, agora o neoliberalismo usou PEC como se fosse sonrisal, né, durante os seus 8 anos, e muito depois também, durante os governos do PT. Mas era, sobretudo, uma onda de conservação da realidade. Então, existia uma resistência a permitir
a vascularidade do ECA para baixo, para a sociedade, né, do ponto de vista de conservar as relações sociais, né, de dominação. De 2016 para cá, esse quadro muda. Não é mais o conservadorismo, é o reacionarismo. E aí sim, são movimentos para, reagindo à universalização dos direitos humanos, tentar a piora institucional, a deformação do ECA, ou até a sua nulidade, como o Bolsonaro fez. Só para lembrar o tamanho do problema, a frase que o Fernando lembrou do Bolsonaro, que é uma frase bastante significativa, ela é de agosto de 2018, em plena campanha eleitoral. E ele não foi eleito, com seus 38% do colégio eleitoral, ele não foi eleito apesar dessa frase. Ele foi eleito também por causa dessa frase. O eleitorado que votou em Bolsonaro voltou, né, comungando desses valores. Então, estou fazendo essa fala só para chamar a atenção para um ponto que eu defendo, que a balança, né, dessa disputa, ela não está na institucionalidade. Ela está na ideologia. Ela está na disputa pela opinião pública na sociedade brasileira. E essa disputa tem que ser feita com muita atenção, com muito cuidado, e tem que ser disputada. Os setores progressistas, eu ia falar a esquerda, mas não só, os setores progressistas têm compromisso com os direitos humanos e com a civilidade, não podem renunciar quando um estrupício como o Bolsonaro vai para a TV e denuncia o kit gay e o ministro volta atrás com relação àquele material didático no dia seguinte. Isso é o tipo de WO, isso é o tipo de renúncia à disputa ideológica que leva a gente ao buraco em que estamos. Então, só para situar, na minha modesta visão, eu acho que a disputa é muito menos institucional do que ideológica e que a gente tem que travar essa disputa em toda a arena social, nas ruas, nas redes sociais, e recuar, como, por exemplo, na questão da ideologia de gênero, é dar espaço para o fascismo e para o reacionarismo. Há cerca de uma semana, 2 semanas, um grupo de estudantes que cursa a minha disciplina sobre história do sistema prisional, no momento dos seminários, 2 grupos fizeram uma opção por apresentar um curso sobre sistema prisional, seminários sobre a FUNASE. Isso já é um sinal de alerta de como essa juventude, muitas, principalmente mulheres, né, que estão se formando em serviço social, muitas das quais passaram pela disciplina de Valéria sobre direito da criança e do adolescente, nos 2 grupos, né, se fez uma reflexão sobre a penetração daquilo que o Ivacan chama de Estado penal dentro das instituições socioeducativas no Brasil, né? E um desses grupos exibiu um vídeo do então presidente do SINASE, Cláudio Vieira. Estou certo? É Cláudio Garcia, Cláudio Vieira, o nome dele, ex-presidente Cláudio Vieira. Um vídeo em que o Normando falou de balança, né? E o debate era sobre a assim chamada redução da maioridade penal, e ele usou essa mesma imagem da balança da justiça, dizendo, olha, existe uma balança que é a balança das violências cometidas por adolescentes, e existe uma outra balança que é da violência sofrida por adolescentes. Ele disse, a disparidade do peso de cada uma dessas balanças é tremenda. Tudo isso para questionar exatamente essas ideias que já anunciavam isso que Normando disse, né? Essa transmutação, né,
do conservadorismo para o reacionarismo. Eu queria ouvir de vocês como esses anos de 2016 até 2022, ou seja, os 2 anos do governo ilegítimo de Michel Temer, os 4 anos do governo fascista do Jair Bolsonaro, como é que esses 2 governos, esses 6 anos, conseguiram potencializar essa ideia de que existe uma juventude infratora que comete violência pelas ruas, tornando as ruas perigosas, abdicando completamente dessa imagem que é real, que o Cláudio Vieira afirmou nessa entrevista. Podemos fazer a mesma rotação? Valéria, por favor. Marco, eu acho que eles só alimentaram, eles só jogaram um pouquinho mais de lenha numa compreensão, numa ideia que já vem historicamente, desde a formação social, né, do Brasil e da história social da infância, que é as crianças as crianças negras que vêm do período de escravização no Brasil, que foram jogadas nas ruas com suas famílias, sem nenhuma política de proteção, desde lá, né, até hoje, o perfil dessas crianças e adolescentes são as mesmas, e elas continuam nas ruas no Brasil todo, principalmente nas grandes cidades, nas capitais, né? Então, o que acontece hoje, principalmente, tem uma coisa que eu acho, um elemento que a gente tem que trazer para o debate, assim, do contexto, que é a questão do tráfico de drogas, né? Por exemplo, o cenário do tráfico de drogas, do envolvimento de crianças e adolescentes nesse contexto, traz essa sensação de insegurança e de ameaça da população em geral, né? E de identificar aquele menino, principalmente meninos e meninos negros, né? A gente está falando de jovens negros, como uma ameaça à vida, podem roubar, podem fazer qualquer coisa, de cometer algum crime contra você. Então, esses 6 anos, que foram 6 anos de retrocesso, assim, avassaladores para a política da criança e do adolescente, esses 6 anos, eles só foram mais estimulados, a população foi mais estimulada a ter esse medo, a querer mais repressão, mais isolamento dessas crianças e adolescentes e tudo mais. Mas isso já estava na sociedade, tá? Isso já estava. Então, isso não é uma coisa muito diferente. Agora, eu queria trazer para esse contexto, aí sim a gente tem novidades, assim, novidades no sentido de que o governo Bolsonaro, por exemplo, desde tempo, mas o governo Bolsonaro, ele fez o que pôde, né, em seus ministérios para retroceder na participação social, o controle social, né? Então, desde aquele decreto que extinguiu conselhos, extinguiu comissões e tudo mais, desde ali, todos os anos foram anos assim de muita articulação intensiva de não participação da sociedade na discussão da política, né? Aí a gente tem um retrocesso em termos do estatuto avassalador, né? E a gente tem, ao mesmo tempo, né, um retrocesso no campo da sociedade civil, que eu acho que é uma coisa que eu queria que depois a gente desse uma rodada para conversar. A sociedade civil, nos últimos anos, ela está acuada. A sociedade civil, que eu falo Fernando porque somos 2 aqui de Pernambuco, e fizemos militância e fazemos militância juntos, né, aqui no nosso estado, e que a gente conheceu, ela praticamente não existe, né? Ela é muito pouco coativa, tem vários problemas que depois a gente pode dar uma rodada e conversar. Então, juntou aí uma fragilidade muito grande no campo das organizações e dos movimentos de defesa de direitos de criança e adolescente, com um governo que estava obstinado mesmo a cessar essa participação, a discussão da política, da criança, e usando de muito, né, como vocês se lembram, a ministra Damares, as coisas que ela falava e as coisas que ela praticou, né, em termos de que trazem muito retrocesso. Então, eu acho isso.
Eu acho que esses 6 anos, eles foram uma ameaça realmente ao estatuto, aos direitos, mas a gente contou com uma população que aderia a uma boa parte da população, né? Inclusive as progressistas, a que a gente pode chamar do campo mais progressista, e também a fragilização dos movimentos sociais. Foi muito ruim e está sendo ruim, porque a gente continua nesse movimento, na minha opinião, de muito refluxo das articulações da sociedade civil. Ana Luísa, queria que tu respondesse e em algum momento também falasse da percepção, quer dizer, daquilo que Valéria acabou de relatar sobre um movimento de refluxo, né, da sociedade civil em relação a essas causas vinculadas ao direito da criança e da adolescência. Se isso aconteceu também no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Por favor, Ana Luísa. Muito. Assim, eu queria trazer mais um dado, Valéria e todos os outros, que é o fundamentalismo religioso, que, para mim, ele tem sido fundamental, né, enquanto colaborador para esse caos social de falta de civilidade. Eu venho de um estado que é campeão de feminicídio no país, tá? Em números absolutos. Não tem diminuído, ele tem aumentado, né? E o governo Bolsonaro já terminou, né? Nós já temos 2 anos e alguma coisa, né, de diferentes políticas públicas de prevenção, de apoio. E isso acho que é um dado bastante preocupante, né? Porque agora falando um pouco, né, do Fórum Nacional e do CONANDA, que é uma instituição que o Fernando já presidiu, é daí que vem os maiores ataques. Não se pode falar sobre prevenção ao abuso sexual, isso é uma palavra, é uma ofensa, né? A famosa resolução sobre o aborto, né, que está sendo absolutamente questionada, foi liderada por Damares, né? Não estou citando a Damares, mas podia citar outros pastores e pastoras. Então, acho que este é um dado muito importante, assim, que a gente tem que considerar. Não é o mundo só que está mais reacionário, mas, assim, se convive hoje com a violação de direitos, né? Com as crianças na rua, com as crianças os invisíveis, né? Que acho que nos estados de vocês também é um fenômeno, aqui é um verdadeiro fenômeno, a volta das crianças na sinaleira, né? Então, e eu queria também falar uma questão do tráfico, Valéria. Eu fiquei surpresa negativamente, eu resolvi pesquisar os últimos dados do SINASE e as medidas de internação por tráfico, elas já estão em 27%, né? Perde só para roubo, que é 31%, né? Eu achei isso preocupante e significativo, né? Acho que é um dado... Um percentual muito semelhante àquele do sistema prisional, os dados do sistema prisional. Exato. E assim, ó, em termos de essa população, ela tem cor, né? Ela tem etnia, ela tem classe social. Isso é bem importante a gente continuar dizendo. Como diz a Valéria, nós estamos há anos dizendo a mesma coisa, mas isso precisa ser dito. Continua tendo cor e classe social, certo? E das dificuldades que a gente, quando a gente fala, né, de sociedade civil, governo, município, estado, há pouca implantação das medidas em aberto nos municípios desse país. A quantidade de municípios que não tem conselho tutelar, que a gente até pode discutir os problemas dos conselhos tutelares, né, que foram tomados, infelizmente, pelos evangélicos fundamentalistas nos últimos tempos, mas não existir conselho tutelar, parece que acho que quase metade dos estados, dos municípios do país é um dado,
Então, essa suposta implementação, né, não é uma simples responsabilidade governamental, né, é a sociedade civil, e eu concordo plenamente nessa desarticulação, né, porque é muito difícil também viver sendo atacado, assim, né? Isso que eu queria dizer para vocês, né? A gente vive sendo atacado. Para cada dia tem um novo projeto, cada dia tem um novo risco. A gente sabe a realidade do Congresso no país, né? Então é muito. Estava esses tempos conversando com uma companheira que ela dizia assim: a gente vive da manhã à noite com medo de um novo retrocesso, e isso tem que ser considerado, assim, né? Eu pelo menos penso isso. E uma questão assim que eu preciso dizer também que isso continua. 40, quase 50% dos adolescentes que estão privados de liberdade no país vêm de um lar onde há só uma figura, que é a mulher. Né? Isto não mudou. Né? Então, há 35 anos, eu imagino, né? Parei. Fernando, por favor. Assim, o que Valéria colocou, eu tenho muita concordância com Ana também. Fernando, deixa eu só te pedir, tu poderia trazer a memória da tua experiência à frente do Conanda? Foi no biênio 2005, 2006, foi isso? 2004? Na verdade, eu fui 4 mandatos no Conanda. Né? Eu comecei em 99, o mandato era a cada biênio. Eu fiquei 4 anos e os 2 últimos anos, 2005 e 2006, eu fui o presidente, né? Representando a ABONG, que é a Associação Brasileira de Organizações Não Governamentais. Né? Se tu pudesse trazer um pouco dessa memória para fazer uma comparação com esse quadro traçado por Valéria e por Ana Luísa, seria legal para os nossos... Eu acho que tem diferenças substanciais. Né? Primeiro que as organizações da sociedade civil, elas tinham mais articulações em si. E aí eu vou falar de 3, né, porque eu dialogava muito com essas 3, que era o Movimento Nacional de Direitos Humanos, que congregava muitas organizações brasileiras de direitos humanos, a ABONG, a Associação Brasileira de Organizações Não Governamentais, e o Fórum Nacional DCA. E essas entidades que participavam dessas articulações, elas tinham um protagonismo muito forte, não só na área da criança e do adolescente, mas em outras áreas, como também na assistência social. Então, eu acho que era um momento de tradição daquele processo de redemocratização do Brasil, da luta por direta, da luta por uma nova constituinte, por um novo estatuto da criança e do adolescente. Então, eu acho que esse caldo político-cultural, eu tive a felicidade de vivenciar isso. Eu acho que isso é muito importante. Só para dar uma ideia, a Ana participa do Fórum DCA. Toda a reunião do Conanda, que é a reunião de 2 dias em Brasília, a gente reunia as organizações da sociedade civil para discutir a pauta do Conanda. Então, a gente chegava na reunião do Conanda com a sociedade civil, eram 10 conselheiras, depois passaram a ser 14, com a pauta totalmente discutida, e a gente dificilmente perdia a votação, porque a gente tinha uma unidade na construção dessas pautas. E eu acho que isso é muito importante. E eu vou dar um exemplo, aqui 2 exemplos. Um sobre o direito da criança e do adolescente participar. Apesar de estar na Constituição, na Convenção, nem sempre os adolescentes participaram das conferências. Foi nessa época que a gente conseguiu iniciar esse processo dos adolescentes participarem, que são um processo consolidado, apesar do Bolsonaro. Né? A gente tem a participação, apesar do Bolsonaro, de adolescentes na vida do Conanda. E o outro, a discussão da diversidade. Eu lembro que a discussão da diversidade pegava a questão que hoje a gente poderia classificar como LGBTQIA+. Na época não era, não tinha essa nomenclatura. E algumas organizações da sociedade civil, sobretudo ligadas à Igreja Católica, queriam barrar essa discussão. Mas a sociedade civil tomou posição e a gente iniciou esse debate. Então, eu acho que era um momento muito rico
de articulações, e eu estou simbolizando aqui no Fórum Nacional DCA, na BONG e no Movimento de Direitos Humanos, nesse processo de participação. Eu acho que isso faz uma diferença muito grande, pelo que eu percebo nos anos posteriores dessa vida política do CONANDA, nessa disputa nacional. Então, acho que isso fica a título de registro. E aí uma questão que eu acho que as duas companheiras colocaram, que eu gostaria de trazer números para colocar isso de uma forma, da dimensão que a Grave tem, que é a questão do tráfico. Né? Existe mais de 60 grupos de traficantes no Brasil. A Bahia tem 17 grupos, Pernambuco é o segundo estado, tem 12. E eu estou falando, não é só do Comando Vermelho, nem do PCC, está falando de grupos locais. Então, Pernambuco tem 12 grupos mapeados e a Bahia tem 17. 2 estados do Nordeste estão entre os 2 que reúnem mais grupos do crime organizado no Brasil. E as pesquisas nessa área, elas demonstram o seguinte: em 1990, os adolescentes entravam no tráfico, 1990, ou seja, o ano base do Estatuto, aos 15, 16 anos. Nos anos 2000, isso caiu para 12, 13 anos. O ano passado, a Universidade Federal de Minas lançou um estudo que mostra que os meninos estão entrando no tráfico aos 8 anos de idade. E essa trajetória do tráfico, ela nem sempre começa no tráfico. Ela começa com trabalho na rua, ela começa com trabalho infantil doméstico. Então, e você não aplica medida socioeducativa para quem tem menos de 12 anos. Então, a questão do tráfico assume uma gravidade para todas as camadas sociais, mas ela está pegando a nossa infância antes dela chegar na idade da responsabilização, com um agravante muito grande. Dependendo da função que um menino exerce no tráfico, ele ganha por mês R$2.000. O Bolsa Família, a base inicial é 600. Ora, como é que a gente vai desenhar um conjunto de políticas sociais que permita a gente fazer esse enfrentamento a partir das famílias de baixa renda que estão sendo capturadas pelo tráfico? Então, os dados que Ana está trazendo do SINASE, esses dados nacionais, que coloca o tráfico como o segundo maior número de ato infracional, ele é agravado por essa situação. E aí, para concluir, eu traria a convenção da OIT e o decreto do presidente Lula de 2008, que coloca o tráfico como uma das piores formas de trabalho infantil. E o CNJ, inclusive, tem uma cartilha sobre isso. Então, é um desafio da sociedade, é um desafio do sistema de conselho, é um desafio do sistema de justiça considerar o tráfico de droga praticado por criança e adolescente como uma das piores formas de trabalho infantil. Portanto, não deveria ser aplicada a medida socioeducativa, e sim um conjunto de políticas sociais que permita que esse menino e essa menina não entrem no tráfico aos 8 anos de idade, aos 7 anos de idade, né? E isso vai progredindo, né, até chegar nessa faixa etária que já está no sistema socioeducativo. Então, eu acho que os nossos desafios, eu concordo muito com o que foi colocado por todos vocês, mas eu acho que a gente precisa perceber esses desafios, mas fazer uma leitura que o Estatuto ele está aí e a gente precisa fazer com que ele seja efetivado de uma forma plena, e para isso a gente precisa de orçamento e de uma mudança de concepção, de mentalidades, não só na institucionalidade, mas também no interior da sociedade. Normando, faltam 15 minutos para a gente encerrar. Gostaria que tu fizesse uma última provocação para os nossos 3 convidados, por favor. Uma última e uma reflexão. Acho que a linha que o Fernando levanta é muito adequada, mas é uma provocação que eu já vinha pensando e que acho que encaixa, que é o seguinte: né, sim, é fundamental ver o todo da problemática social. Agora, vendo esse todo, a gente tem que partir da assunção de déficits sociais do Estado brasileiro que são monstruosos, que são abissais. Né? A rigor, né, esses meninos que são alvo do tráfico, eles nunca foram beneficiados pela redemocratização do país. Democracia nunca chegou na periferia do Brasil. Basta ver o número de
jovens negros da periferia que são exterminados continuamente, né, pelos sucessores dos esquadrões da morte, que agora matam, né, fardados e impunemente. E isso é uma realidade que não é do Rio de Janeiro, que não é do Recife, é a realidade de Manaus, é a realidade das cidades satélites de Brasília, é a realidade da Grande Porto Alegre, do país inteiro. Mais aguda no Rio de Janeiro, mais aguda nas periferias de São Paulo e no litoral paulista, mas sem dúvida a gente tem que reconhecer o seguinte: desenho institucional democrático, né, da Constituição Cidadã, ele não chegou à periferia das grandes cidades brasileiras. E esse déficit ele está na raiz, né, da fragilidade da cooptação social dos menores pelo tráfico, né, nessa visão. É só um dado para lembrar também, um número que me abalou e que volta e meia vem à memória quando a gente fala em punir Bolsonaro, né, e aí eu assumo todo o meu viés punitivista, deem-me licença, é que resulta da Covid 130 mil órfãos, né? E onde é que estão esses invisibilizados também? Devolvendo a bola para vocês, por favor. Só dizer o seguinte, defender a prisão de Bolsonaro e toda a sua o crime, né, toda a sua organização criminosa, na verdade, não é assumir uma posição punitivista, mas sim assumir uma posição de defesa do Estado democrático de direito, né? Ou seja, estou dizendo isso que eu defendo como antipunitivista visceralmente o encarceramento dessas figuras que quase instauraram no Brasil, mais uma vez, um regime ditatorial. A gente pode fazer uma última rodada e eu pediria para vocês que tocassem em questões, digamos, propositivas, né? Eu acho que todos, mais ou menos aqui, têm doses de pessimismo, né, em relação a esse quadro, não obstante o fato de estarmos sendo governados há quase 3 anos pelo governo encabeçado pelo PT, mas quais são os caminhos que poderiam tornar essa realidade mais condizente com o espírito do Estatuto da Criança e do Adolescente? Aumento de orçamento, reavivamento, né, da dinâmica dos conselhos, das conferências, por onde passa aquilo que Normando disse, logo na sua primeira intervenção, a necessidade de uma disputa ideológica mais acentuada. Quais são as trilhas para que um dia nós cheguemos ao momento em que realmente a pergunta o que comemorar em relação ao Estatuto da Criança e do Adolescente não seja apenas alguma coisa do âmbito legal, mas também da prática social. Por favor, Valéria. Então, eu acho que você devia fazer o programa número 2 de continuação, porque o tempo está pequeno. Eu tenho muitas coisas a dizer, mas só vou me concentrar em uma, dentro do que você propõe, né? Primeiro, assim, eu queria dizer que eu acho que o Estatuto, a gente tem que comemorar em termos de avanços, tá? Assim, a gente tem a criação do Conselho Tutelar, a criação dos Conselhos de Direitos, a gente tem o reordenamento da Justiça, da Polícia, a gente tem coisas muito importantes que o Estatuto demarca legalmente, né? E isso não é inquestionável. Agora, eu vou me concentrar em termos do que a gente fazer, né? Em termos de esperançar aqui, em relação a uma coisa que é fundamental no Estatuto, quando ele cria os Conselhos de Direitos, que é a participação da sociedade civil, que é o controle social sobre as políticas públicas, é a deliberação conjunta da política de atendimento dos direitos da criança e do adolescente, governo e sociedade, né?
tem lá uma parte só sobre política de atendimento dos direitos da criança e do adolescente no Estatuto, começando lá no artigo 86, e no artigo 87, o Estatuto ele é muito pedagógico, ele vai dizendo quais são as linhas de ação dessa política, né? A política de atendimento, e ele é enfático. Não é qualquer política, é a política de atendimento dos direitos. E os direitos vão do 7 ao 69, é um monte de direitos, que bom, né? Então a gente precisa ter política para tudo isso. E o que é que o Estatuto diz? Mas quem vai formular essa política não é no gabinete mais do Poder Executivo, do chefe do Executivo. Essa política vai ser feita, deliberada pelos Conselhos de Direitos. E o que é hoje os Conselhos de Direitos? O Conselho de Direitos hoje, vou generalizar, tá? Ninguém fica ofendido comigo, porque eu vou realmente fazer uma generalização, assim, bem, né, do que eu conheço e do que eu venho acompanhando. Eu estou há mais de 30 anos também na política, né? Ou num campo ou no outro, mas acompanhando essa política. Então, passados esses 35 anos, a gente implementou muitos conselhos de direito. Acho que aqui em Pernambuco não tem nenhum município que não tenha conselho de direito, mas a gente tem conselhos de direitos fragilizados. E a fragilidade dos conselhos, eu volto a dizer, elas vêm principalmente do campo da sociedade civil. Porque do campo do governo a gente já sabe o que vem. A gente sempre soube, né? Sempre se soube dos interesses, das pautas, das dificuldades. Agora, o campo da sociedade civil, a gente precisa voltar, né? Voltar o nosso olhar, voltar as nossas ações, os nossos apoios da academia, das organizações internacionais, dos movimentos mais fortes, voltar a fazer formação política, formação técnica. Nós temos conselheiros que não conhecem em profundidade o Estatuto, que não conhecem o que é a política de atendimento, que não tem criticidade, que não tem perspectiva política, nem técnica, nem conhecimento técnico. Então, nós temos conselhos fragilizados. Veja o que a gente está dizendo desde a Constituição. Opa, mudou tudo, agora a gente tem democracia representativa, a gente tem participação. Mas quem, de fato, hoje, em nível estadual, municipal e federal, está deliberando a política da criança? Eu suponho que continua sendo o executivo, porque a gente não está conseguindo, pela via dos conselhos, deliberar a política do Estatuto, aquela do artigo 87, né? Aquela política de atendimento. E entramos numa moda, num modismo, por essa falta de compreensão, na cultura dos planos. O que era muito bom no começo, do início dos anos 2000, hoje virou a política. Quando a gente pergunta sobre as políticas, a gente só fala de planos. Plano de enfrentamento à violência sexual, plano de enfrentamento à erradicação do trabalho infantil, das medidas sociais. A gente fragmenta a política, principalmente a política de proteção social, e nós não temos política de direitos da criança e do adolescente. O Conselho não delibera política, porque muitos conselheiros não entendem o que é a política de atendimento prevista no Estatuto. Então, eu estou, assim, num momento de muita reflexão crítica e do que é que a gente pode, enquanto academia, enquanto sindicatos, né, contribuir com essa sociedade civil, porque sem uma sociedade civil forte, a política não se fortalece, porque não tem nem pressão política dentro dos conselhos, não há nem enfrentamento. Então, a situação hoje no Brasil, nos municípios e no Estado, é muito crítica. Então, o Estatuto aí, ele se desfaz, né? Porque a gente não consegue. A grande conquista nossa era essa participação, e essa participação é frágil, né? E eu tenho exemplos aqui no Estado que são, assim, assustadores, né? Assustadores, em termos da sociedade civil e da sua representação. Ana Luísa. Então, eu vou desobedecer o Marco e vou, até porque a Valéria foi absolutamente feliz, né, nas suas colocações, eu vou falar sobre orfandade, Normando. Tu citasse o número de crianças e adolescentes que ficaram órfãos do Covid, tá? Pois ninguém sabe o número de crianças e adolescentes que ficam órfãos diariamente nesse país em função do feminicídio. Não se tem número, não se tem política,
E o mais grave, né, é uma coisa, é um dado inviabilizado. Se tem informações de que essas crianças passam a ser cuidadas por tias, por avós, por primas da mãe, alguns vão para os abrigos por falta de familiares, né? Mas não se tem, pelo menos eu posso falar aqui no estado do Rio Grande do Sul, tá? Essas crianças desaparecem dos programas de atendimento, né? Então, a gente tem, o Fórum está participando, o Fórum Nacional da DCA, da coalizão Orfandade de Direitos, e eu queria trazer esse dado, que eu acho, assim, apavorante, assim, de não saber o que acontece com essas crianças, tá? Fernando? Dois aspectos que eu acho que são fundamentais, né? Um primeiro aspecto é que a gente precisa compreender a sociedade civil e uma diversidade enorme de conselhos que precisa dar conta. É Conselho da Criança, Conselho de Assistência, de Educação, de Saúde, Igualdade Racial, Juventude, Esporte. E a sociedade civil ela não aumentou. Pelo contrário, ela se fragilizou. Algumas instituições importantes fecharam aqui em Pernambuco e no Brasil. Ou perderam muita capacidade. Então, assim, essa multiplicidade de conselhos e de conferências coloca um desafio, compreendo, da gente fazer um debate sério, dizer onde é que a gente se encontra. Né? Onde é que esses conselhos, onde é que essas organizações se encontram. E aí eu vou deixar duas dicas. A gente precisa se encontrar no processo eleitoral do próximo ano, né? Quem vão estar elegendo para as Assembleias Legislativas, para os governos estaduais, para o Congresso Nacional e para a Presidência da República. Claro que a democracia não se reduz a isso, mas quem é que nós vamos estar elegendo? Né? Para governo dos estados, Presidência da República e o Legislativo. Então, eu espero que a pauta, espero e vou trabalhar para isso, que a pauta dos direitos da infância e da adolescência, mas a pauta dos direitos humanos, ela encontre um lugar importante no debate da disputa eleitoral. Eu acho que isso é fundamental. A gente precisa fazer com que isso aconteça efetivamente. Aqui em Pernambuco, por exemplo, e talvez isso seja a realidade de vários estados brasileiros, nós temos nenhum parlamentar que diga esse parlamentar, na Assembleia Legislativa, é o parlamentar dos direitos da criança e adolescente. Você pode ter um interlocutor aqui ou outro acolá. Então, isso coloca esse desafio. Para além dessa questão eleitoral, como eu disse aqui, os investimentos, o pagamento da taxa de juros foi 3 vezes maior em 2019 do que aplicado nos direitos da criança e adolescente. Então, a gente precisa disputar o orçamento. Né? E o orçamento, ele tem suas regras definidas pela Constituição Federal. Ele tem um plano plurianual, que é elaborado a cada 4 anos, que eu preciso definir diretrizes, objetivos e metas da gestão. Então, como a gente fazer com que os direitos da criança e adolescente entrem no PPA, que é o plano plurianual, como diretriz, como objetivo, como meta. Porque se ele não entrar no PPA, a gente vai continuar com o cobertor curto. Sobretudo para quem é da periferia, sobretudo para aqueles que historicamente são excluídos. Então, 2 lugares que eu acho que são importantes da disputa pelos direitos, não só de criança e adolescente, mas de criança e adolescente, é nos processos eleitorais, é repensar esse modelo de participação dessa diversidade de conselhos e conferências e o orçamento público como lugar prioritário, porque senão o pagamento dos juros da dívida ou o pagamento do orçamento do Ministério da Defesa é muito mais importante do ponto de vista prático, como demonstra o estudo do IPE, do que a garantia de direitos de criança e adolescente. Então, com esse tempo rápido, eu acho que é isso que a gente precisa aprofundar no nosso debate para que a gente possa ter mais efetividade nos próximos anos no que se refere à criança e adolescente. E considerando que todos já falaram, essa sociedade que é conservadora, que é reacionária,
né, que a gente tem que lutar com isso, não só na institucionalidade, mas fora dela. Bom, o Trilhas da Democracia de hoje chega ao fim. Gostaria de agradecer ao Fernando, Ana Luísa, Valéria. Um abraço, Normando, e sempre informando a nossa audiência que o Trilhas da Democracia agora vai ao ar aos sábados, ao vivo, às 17 horas, sempre com análises de conjuntura, e aos domingos, como esse programa, às 15 horas, de maneira gravada, sempre com diálogos temáticos. Não percam, acompanhem o Trilha, as suas redes sociais e sempre aqui na TV 247. Até a próxima semana. Um abraço a todos. Na luta. Um abraço. Prazer. Obrigado. Prazer.